Boa noite para todos. Está começando o programa Militão em Militão. Olha, de 1 a 10 de setembro, no Armazém da Moda, a tradicional Feira de Orquídeas, um evento que o Armazém já realiza há muito tempo. E com um detalhe, esse ano plantas novas e muitos cursos nesse grande evento do Armazém da Moda. Você que aprecia, dê um pulo lá, começa dia 1º de setembro. Muito bem, amanhã é um bom dia para você ir na Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir! E chegou a Londrina Cobasi. A Cobasi é a maior rede de produtos para pets do Brasil. Em breve vai abrir 2 lojas em Londrina. Uma ao lado da Havan da Madre Leone Milito e outra ao lado da Havan da Benjamin Constant. Cobasi, o shopping do seu animal. Aqui comigo vamos conversar um pouco sobre questões que interessam a você relacionadas ao seu direito e também ao seu dever. Para tanto está conosco aqui a dupla de advogados, né? Dr. Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Loriberto Gonçalves, que cada um abordando um tema. Fique conosco, porque são temas que interessam a você. Boa noite, Dr. Loriberto, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite aos nossos espectadores. Dr. Leonardo, como vai? Olá, Marcelo. Boa noite. Muito bem. Vamos começar a conversa com o Dr. Leonardo, que veio falar aqui sobre mais um detalhe da reforma trabalhista. Ele veio falar sobre as disposições sobre bancos de horas. Dr. Leonardo, como ainda é a previsão do banco de horas para os trabalhadores? Enquanto não entrar em vigência, né, a lei da reforma trabalhista, o banco de horas ele tem que ser estabelecido, Marcelo, pelos sindicatos, através de acordo coletivo ou pela convenção coletiva, nos moldes que tiverem lá. Mas deverá respeitar na legislação que essa hora que é trabalhada a mais, ela tem um limite de 2 horas por dia, né, essa hora extraordinária, e deve ser reposta, né, deve ser compensada ao trabalhador no prazo máximo de 1 ano. Não pode passar. Não pode passar do prazo máximo de 1 ano. E pela jurisprudência que a gente tem visto é que se essas horas elas forem horas extras regulares, forem feitas todos os dias, né, e depois compensado de uma vez, etc., isso pode até anular o banco de horas. Né, e aí o empregado tem direito a receber esse valor, né, das horas extras monetariamente, sem compensar. E, doutor Leonardo, como que fica com a alteração da reforma trabalhista? Bom, com a alteração da reforma trabalhista, Marcelo, o acordo vai poder ser feito individualmente. Então, chega o empregado e o empregador, na forma escrita, eles podem convencionar, né, que vão fazer o banco de horas. Só que tem uma mudança. Essas horas que são excedentes, elas terão que ser compensadas no prazo máximo de 6 meses. Diminuiu o prazo. Diminuiu. E, além disso, aí não precisa respeitar o limite de 2 horas. Certo. Porque num dos casos lá que é estabelecido, vai poder fazer aquele regime 12 por 36, né, sem ter a anuência do sindicato, só por uma mera liberalidade das partes, né. Então, eu acredito que isso seja uma evolução. Muitas pessoas trabalham nesse regime, né, de jornada, né, 12 por 36. É verdade. Mas se tirar essa forma de regime, aí tem que respeitar as 2 horas extras, né, por dia. Entendeu? Também tem isso foi mantido, então. Foi mantido. É importante também lembrar que muita gente está confundindo uma coisa nessa alteração, é que fica mantido também a possibilidade de se fazer da forma como era antigamente, né? Que aí faz por meio de acordo coletivo, norma coletiva, em até 1 ano de compensação. E também pode ser feito individualmente com o empregado. Mas o prazo para entrar em vigor é qual, será? Vai começar em novembro. Novembro, né? Então antes disso... Antes disso fica mantida como era, né? Tem que ser por acordo coletivo, o sindicato tem que anuir também. O patrão não pode antecipar também aí, né? Não. Senão ele pode depois sofrer um processo aí, né? Verdade. Interessante. Doutor Loriberto, o tema que o doutor Loriberto traz e interessa a todos nós, porque se você... quase todo mundo hoje está sendo vítima ou está acionando alguém por essa questão, a questão do dano moral. E ele veio falar sobre novas interpretações do dano moral. Doutor Loriberto, está havendo alteração do dano moral ou ele está deixando de existir? Marcelo, o dano moral, ele visa proteger a integridade íntima da pessoa,
seja no conceito de ética, de moral, no conceito que a sociedade tem daquela pessoa, ou qualquer coisa que agrida essa intimidade íntima. Essa intimidade, né? Intimidade íntima é um pleonasmo. Então, o que acontece? Isso realmente, lamentavelmente, está acontecendo alterações significativas, infelizmente. Ou seja, o que é dano moral passará a não ser, na sua opinião? O que já está acontecendo é que realmente o dano moral ele vai passar a ter determinadas nuances. O judiciário está alavancando algumas teses que vai ser prejudicial aí para os consumidores de forma geral e para grande parte da população brasileira, porque todos nós o somos, né? Então, operadoras de telefonia, bancos, operadoras de cartão de crédito, com essa alteração está sendo sinalizado que eles podem fazer o que quiserem e está sendo jogado por água abaixo o que está na Constituição e o próprio Código de Defesa do Consumidor, que dá respaldo a esse tipo de ação e de condenação em dano moral que vinham sofrendo até então essas operadoras, comércio também. Não é só operadora, é banco, comércio, operadores de telefonia e os agentes financeiros de forma geral, né? E por que isso está ocorrendo, doutor Oliberto? Está ocorrendo, Marcelo, porque houve uma inversão na minha concepção, estou até escrevendo um artigo sobre isso, que houve uma inversão dos valores, ou seja, o que se buscava lá atrás com o dano moral é que a postura da empresa, da telefônica, do banco e tal, mudasse, porque eles têm estrutura para isso. Eles têm estrutura e têm funcionários suficiente para que o atendimento ao consumidor se desse de maneira adequada. Eles não o fazem, ainda que houvesse as condenações, porque até então as condenações que inicialmente eram de valores altos foram diminuindo, diminuindo a tal ponto que compensava as empresas não fazerem nenhuma adequação, porque as condenações ainda assim eles distribuem lá e os consumidores é que acabam pagando, enfim, era baixo. Com a conscientização maior da população, as ações hoje chegam a milhões em todo o Brasil. E se não me engano, é uma das que gera o maior número de ações. Então, em vez de fazer com que elas mudem, está sendo feito o contrário, né? Aí está se mudando o que é o dano moral, ou seja, adequando isso daí para que não caracterize dano, e aí a operadora vai continuar fazendo tudo como fazia, tal, sem ser condenada em nada, e não vão mudar, como nunca mudaram, até hoje não mudaram, né? Mas aí tem que ter um embate de todos os operadores do direito contra isso, levantar uma bandeira contra isso, os consumidores, e o consumidor mudar aí a sua postura, né? Entendi. Mas isso já não está na lei, doutor Oliberto? Isso está na lei, Marcelo, está inclusive na Constituição, tem leis, tem Código de Defesa do Consumidor e tal, mas o que acontece? Sempre teve uma discussão em relação ao dano moral, até se discutia muito o que é o dano moral, o que vai dosar, quanto que vale. O próprio STJ já há muitos anos, Marcelo, o próprio STJ vem fazendo o seguinte, vem graduando e fazendo uma tabela pro dano moral, o que é absurdo, né? Fazer tabela, mas teve que fazer para limitar, porque ora ou ele era ínfimo demais e ora alguns juízes colocavam um valor alto. Então tem que haver uma equiparação, não pode ter, Marcelo, o enriquecimento também sem causa. Ao dano tem que corresponder dentro de uma coisa que não seja um dano, um mero aborrecimento, o dano moral, ele tem que corresponder uma indenização ali justa, nem muito alta que produza aí o enriquecimento sem causa e também nem muito ínfima. Mas então a gente fica não só na torcida, mas a gente tem que agir para que daqui a pouco essa situação pode até deixar de existir na jurisprudência. Daqui a pouco ninguém condena mais. Né? Já está acontecendo, eu alerto aí a todos os colegas operadores de direito, aos consumidores, já estão acontecendo decisões onde, com a própria
gravação do banco, caracterizando ali o dano moral e que o que foi contratado não é aquilo, não houve a condenação e está tendo que ter recurso e tal. Então, já está, essa mudança, ela não vai ocorrer. Lamentavelmente, os juizados já estão julgando desta forma. Lamentavelmente, é um prejuízo tremendo e que, é o que eu estou falando, Marcelo, se não houver uma revolução, um movimento, né, da OAB, um movimento de todos os operadores do direito, da sociedade como um todo, realmente vai acontecer como já aconteceu com outras coisas que tinham uma visão, imposto compulsório. Foi pago até um determinado tempo e depois ninguém mais recebeu. Então é dessa forma que vai ocorrer. E os bancos ficaram com o dinheiro. Exatamente. É porque a maioria das pessoas não se importam com isso, até que elas sejam vítimas, né, de um problema como esse, ou seja, tem que pagar mais ou não estão recebendo o serviço que contrataram. Aí que elas vão atrás do direito, isso, né? Isso. E aí pode ser tarde demais, né? Exatamente. Impressionante, né? Hoje a maioria dessas ações, especialmente relacionadas a dano moral, direito do consumidor, elas caem em juizados especiais ou já vão para a vara civil? A maioria que é, por exemplo, operadora de comunicações, operadora de cartão de crédito, a grande maioria vai para os juizados especiais, a grande maioria. Agora, tem outras questões de dano moral, que aí não, aí tem que ser a vara comum pela dosimetria, por exemplo, a morte, por exemplo, de um trabalhador, aí já vai para a Justiça do Trabalho. Tem outros danos morais de maior volume, que daí vai para a Justiça Comum também. Doutor Loriberto, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho. Obrigado, boa noite a você, obrigado pelo convite, Marcelo. Obrigado. Doutor Leonardo, grande abraço para você. Obrigado, Marcelo, boa noite. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. Colecione o melhor do Oriente com a promoção Explore a Ásia Din-Din. Compre uma refeição mais bebida e sobremesa e ganhe um copo exclusivo. São 5 opções para colecionar. Quer uma promoção com as cores do Oriente? Vem pra Din-Din. A procura é tanta do Box Promo Mais que a Sercontel resolveu prorrogar a promoção. Banda larga 10 mega mais plano mais modem Wi-Fi grátis, tudo por R$ 99,90. Aproveite! Sercontel, soluções completas. Você sabe qual é a loja plus size mais completa do sul do país? É Julie Modas. Elegância em tamanhos grandes femininos e masculinos e roupas para gestantes. Na Julie Modas você encontra produtos de qualidade, excelente atendimento e os melhores preços. E o que é melhor, tudo em até 10 vezes sem juros. Julie Modas, elegância sem medida. Na João Cândido 184, pertinho do Calçadão, em Londrina. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A procura é tanta do Box Promo Mais que a Sercontel resolveu prorrogar a promoção. Banda larga 10 mega mais plano mais modem Wi-Fi grátis, tudo por R$ 99,90. Aproveite! Sercontel, soluções completas. Colecione o melhor do Oriente com a promoção Explore a Ásia Din-Din. Compre uma refeição mais bebida e sobremesa e ganhe um copo exclusivo. São 5 opções para colecionar. Quer uma promoção com as cores do Oriente? Vem pra Din-Din. Muito bem, na sequência do programa, quero destacar aqui que o Tony Efferson, que inclusive é aluno de Educação Física lá da Inesul, ele é o novo técnico do Sub-17 da Escolinha de Futebol do Londrina Esporte Clube. Bacana, né? Hoje, especialmente nas categorias de base, alguns clubes têm contratado e optado por alunos de Educação Física, e não por ex-jogadores, como era antes no futebol, né? Com certeza ele vai desenvolver um bom trabalho
no Londrina, quem sabe, inclusive, no futuro, os jogadores aparecerem aí a partir desse trabalho feito pelo Tony Jefferson, que ainda é aluno lá da Inesul, ainda é aluno de Educação Física. É bom, é interessante. Fique com a dica de inglês da FD English. Desafio dos 10 dias. Frases essenciais em inglês. Hoje é o dia 8. Vamos mostrar agora exemplos do que falamos quando nos despedimos. As mais comuns são bye ou bye-bye, que é o nosso tchau. Bye ou bye-bye. Para falar até mais ou até mais tarde, a expressão é see you later. Ou um jeito informal, see ya, see you later. See you later. Ou see ya, see ya. Quando alguém está partindo para uma viagem, diga have a good trip. Have a good trip. Tenha uma boa viagem. Have a good trip. Have a good trip. Ou, partindo para fazer algo especial, diga have fun. Have fun. Se divirta. Have fun. Have fun. Cheque os nossos exercícios online para praticar. E have fun. See you later. Bye bye. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Aqui comigo está o presidente da Câmara de Vereadores de Cambé, Paulo Soares. Boa noite, Paulo, como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. Uma boa noite especial ao Tony Jefferson, que é lá de Cambé e tem um trabalho muito bacana no esporte da nossa cidade e agora está aí na escolinha do Londrina também. Opa, você vê, o homem já conhece ele. Vamos falar um pouco da gestão da Câmara de Vereadores lá em Cambé. O Paulo Soares já foi presidente também na outra gestão, né? Conta pra gente o que foi possível fazer à frente da Câmara lá até agora. Olha, Marcelo, nós assumimos em 2015 com um grande desafio. Um desafio de resgatar a credibilidade do Legislativo, principalmente na questão da contenção do uso do dinheiro público. Nós, nos 2 primeiros anos de gestão, em 2015 e 2016, tomamos algumas medidas até impopulares entre os colegas do Legislativo. Nós reduzimos o consumo de combustível em 60%, disciplinamos o uso do veículo oficial. Nós ficamos um ano sem gastar R$1 com diária para vereador. Nos 2 anos, nós devolvemos mais de 3 milhões de reais para o Poder Executivo, para a Prefeitura aplicar em política pública. E isso nos credenciou para que nessa segunda gestão agora, nesse segundo momento, a gente pudesse começar a modernizar alguns setores da casa. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Nós estamos implantando o PCCS, quero aqui anunciar no teu programa em primeira mão, que a Câmara Municipal de Cambé ela vai abrir um concurso público muito grande, em parceria aqui com a UEL. E esse concurso público visa justamente preencher essas lacunas de deficiência na nossa estrutura administrativa, de quadro de pessoal. E eu gostaria de destacar também que nós reformamos o regimento interno da Câmara. Eu tenho formação jurídica, né? Nós alteramos 116 artigos. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, Marcelo. E isso propiciou, inclusive, até que fosse dirimido alguns conflitos entre os vereadores que se davam justamente por essas lacunas nas discussões e tramitações. Então, são uma série de conquistas, a nossa sede administrativa, a nossa digitalização e microfilmagem da história da Câmara, e nós tomamos algumas medidas, inclusive, de tendência na estética do Legislativo. Nós eliminamos todas as divisórias da casa, todos os setores praticamente são de vidro. Isso traz mais transparência aos trabalhos. Dá para ver tudo, então? Dá para ver tudo, isso significa bastante. E agora nós estamos discutindo com os vereadores a construção do novo prédio do Legislativo. Nós recebemos uma notificação, inclusive, do Ministério Público, por falta de acessibilidade do nosso prédio. Tem que mudar. E tem que mudar. Opa, já sabe mais ou menos onde vai ser, onde poderia ser? Nós estamos fazendo essa discussão com o município, porque se o município fizer a concessão do terreno, ou nós comprarmos esse terreno da Previdência do município, nós já estamos diretamente ajudando os cofres públicos, né? E nossa intenção é justamente fazer em parceria nós entendemos que o momento é complicado, principalmente o momento dos municípios. Nós vemos aí na marcha de prefeito que o FPM ele está muito afetado, o Pacto Federativo ele prejudicou muito os municípios, e eu que também sou municipalista, né? Inclusive estou lá na Associação de Vereadores do Norte do Estado, e a gente sempre faz essa discussão lá. Nós temos que trabalhar em parceria. Aliás, vai ter reunião da Avempar em Cambé, não é? Isso, vai ter a reunião da Avempar em Cambé no dia 26 agora, no último sábado, né? Nós vamos esperar lá cerca de 100 vereadores, prefeitos, deputados. É uma reunião mensal, né, que agrega aí 23 cidades que estarão presentes. E nós temos uma pauta interessante de debate lá, de interesse em comum dos municípios da região norte. Só voltando à Câmara de Cambé,
nós estamos aí com 6 meses, renovou muito na última eleição? Renovou bastante, nós temos da legislatura passada para essa legislatura apenas 2 vereadores, né, continuaram. Você é um, eu você sou era um. presidente também. Né? E o vereador Zezinho. E nós tivemos 8 novos vereadores. Nossa, 8 novos? 8 novos vereadores que voltaram aí para casa e estão iniciando os trabalhos e graças a Deus estamos caminhando bem. Não é brincadeira, não é? O regimento, inclusive, câmaras de outras cidades já vieram querer também instaurar lá, né? Conta pra gente. Ele virou referência, né? Nós tivemos, eu quero até mandar um abraço aqui pro Rogerinho, que é presidente da Câmara de Sertanópolis. Ele esteve recentemente na Câmara, pegou o nosso regimento como referência para fazer a reforma do regimento deles, porque foi um estudo complexo. Nós ficamos aí 6 meses, o jurídico da casa, uma comissão de vereadores, discutindo bastante, e nós vimos agora, com a reforma do regimento, o quanto isso foi positivo nas tramitações do projeto. Para você ter uma ideia da segurança jurídica que essa reforma trouxe, antigamente, até nós assumirmos a presidência da Câmara, um vereador em Cambé votava os projetos de leis com um parecer. Depois que nós assumimos a presidência e estabelecemos essa reforma, hoje ele vota o projeto com 3 pareceres. As comissões permanentes que não funcionavam passaram a funcionar. O parecer da assessoria jurídica, que era consultivo, passou a ser deliberativo, ou seja, obrigatório. Com isso, o vereador vai para o plenário com 3 pareceres do projeto. Ele tem mais segurança para exercer o seu voto e até mesmo para fundamentar e justificar a sua motivação para exercer o voto. Interessante, né? E a relação da Câmara e também do presidente com a administração municipal, com o prefeito Zé do Carmo Garcia? A nossa relação institucional ela é muito boa. O Zé do Carmo ele tem uma história muito grande na cidade, né? Tanto que é prefeito pela 4ª vez. O Zé do Carmo é um grande articulador político, mas nós sabemos muito bem que, embora a Constituição ela estabelece a harmonia entre os poderes, e isso assim deve ser, ela estabelece também independência, né? Eu participei de um curso do Tribunal de Contas em Londrina recentemente, onde o procurador de contas, o promotor de contas do Tribunal de Contas disse aos vereadores presentes, que era um curso para formação de novos vereadores, ele dizia: se vocês não fizerem o papel de vocês, o Ministério Público e o Tribunal de Contas vai fazer. Ou seja, essa relação promíscua que existe aí a nível federal entre o Legislativo e o Executivo, onde o Legislativo ele congrega com a corrupção em troca de algumas emendas parlamentares, ela não pode se estabelecer nas outras esferas de legislativo. Por isso que em Cambé nós temos uma relação muito boa, muito cordial. O prefeito, sempre que pode, desce na Câmara conversar com o presidente, com os vereadores. Inclusive, na última quinta-feira, nós tivemos uma reunião com todos os vereadores e o prefeito. Ela é muito boa, mas ela também é de independência. Nós precisamos deixar muito bem delineado essa relação, até porque a sociedade espera que os vereadores não votem qualquer projeto em troca de benesses que justamente tem prejudicado essa relação de poder, e quem acaba sofrendo com isso é a sociedade. É verdade. Vamos falar um pouco, e por falar nisso, né, você está na briga juntamente com outros líderes de Cambé, relacionado ao contorno norte, também a questão do viaduto lá. Aliás, o viaduto tem uma notícia ruim, né? Conta pra gente. Então, na verdade, essa discussão, quando se trata do governo do estado, principalmente o município de Cambé, ele sofre um pouco mais. Porque Cambé, embora tenha 110 mil habitantes e 75 mil eleitores, nós não temos um deputado da cidade. Isso, embora nós sabemos que os deputados de Londrina, sempre que podem, estão lá, mas eles não têm um conhecimento de causa, não estudaram ali de perto, não cresceram ali, não conhecem as características daquelas 4 cidades dentro de uma, porque Cambé tem uma particularidade, né? São 3 grandes regiões periféricas, mas a região central que compõe a cidade de Cambé. E a questão do contorno norte, ela é uma questão muito complexa. E nós esperamos, inclusive fizemos uma audiência pública aqui em Londrina, quero até aqui parabenizar o vereador Rony Alves, que foi quem promoveu, através da comissão da Câmara, essa audiência pública. Estabelecemos uma comissão. Mas quando se trata do governo do estado, e até por experiência da discussão da PR 445, nada é certo e tudo é incerto, né? Ele publica um edital hoje, amanhã despublica, coloca no projeto as passarelas, a hora que a obra vem já não está mais no projeto as passarelas. E o contorno norte nós temos que tomar algum cuidado. Por quê? Porque ele se estabeleceu de uma forma, é um projeto arcaico, e hoje as cidades cresceram de forma desordenada. Eu diria assim, por quê?
porque o plano diretor esse ano ainda acabou que coincidiu, do plano diretor de Cambé e de Londrina está sendo revisado ao mesmo tempo. É verdade. E nós podemos fazer essa discussão regional. Mas outrora não foi feito assim. Inclusive teve que se alterar trechos do contorno norte, porque já se estabeleceram alguns bairros. Mas para Cambé, a questão dos viadutos, ela é uma questão que já deve estar estabelecida e ser cobrada na renovação do contrato. Não em troca do contorno norte, como foi colocado para nós aqui, né? Nós não podemos pagar a obra 2 vezes. Aí complica, né? Aí complica. Complica demais. Que outras questões, aí, como vereador, você tem trabalhado lá na Câmara de Cambé? Olha, como vereador, através do nosso mandato, nós temos algumas leis que foram extremamente importantes para a cidade. Eu destacaria aqui a lei do edital com escala médica, que inclusive várias câmaras e vereadores me procuraram, pegaram a lei, Maringá e outras cidades para implementar, que é uma lei que obriga toda a unidade de saúde de ter um quadro com o nome do médico, dia e horário de trabalho dele e a especialidade dele. Isso é bom. Essa é uma lei de transparência, é uma lei que está de acordo com o PMAQ, que é um programa do governo federal, e foi uma lei muito positiva e tem funcionado em Cambé. Hoje as pessoas chegam na unidade de saúde, elas já olham no quadro e perguntam, o doutor está aí, né? Porque aqui está dizendo. E eu destacaria também a lei das terceirizadas, que é uma lei que nós implementamos lá em Cambé, que apresentamos o projeto, foi sancionada, que ela vem disciplinar o trabalho das terceirizadas. Por exemplo, a empresa que faz o serviço, a Sanepar, que faz o serviço de tubulação nas calçadas, muitas vezes ela não faz o reparo devido na calçada. Ela larga tudo lá de qualquer jeito. As empresas de internet e telefonia deixam fios soltos. Isso é um absurdo, né? Uma aberração. Inclusive o Ministério Público em Cambé, através da lei de minha autoria, entrou com a ação, a notificação e abriu um procedimento junto ao Poder Executivo para que obrigue essas terceirizadas a se adequarem. Um minutinho final. Um minutinho? Isso. Você é a favor do distritão ou não na reforma política? Olha, Marcelo... Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Em um minuto. Vereador? Eu acho que essa reforma política ela é escandalosa. Ela vai na contramão da sociedade e ela está sendo feita por pessoas que justamente estão distantes da sociedade. A verdadeira reforma tem que ser no partido. Não se trata o efeito, se trata a causa, né? Ou melhor, você tem que discutir... eu inverti, né? Não se trata a causa, se trata o efeito, né? Os partidos políticos precisam ter independência. Acabar com esse negócio de provisória que faz ter dono de partido, a trabalhar com diretórios. E aí nós fortaleceremos, porque do jeito que está sendo colocado isso, os partidos políticos não têm mais por que existir. Paulo Soares, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá na Câmara de Cambé. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Ok, boa noite para todos.